Continuamos com o nosso estudo no Evangelho de João e hoje a gente inicia o capítulo 9. Vamos lá? Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Olha como era interessante a mentalidade daquela época do povo. E se a gente parar para pensar, é também o mesmo pensamento das pessoas hoje em dia. A gente acredita que se a gente está passando por uma dificuldade, naturalmente existe um responsável. Então aqui, quando eles viram esse rapaz, esse homem que era um cego de nascença, eles já imaginam logo, peraí, se ele é cego, se ele está recebendo essa maldição, vamos botar assim entre aspas, então é porque ele fez alguma coisa de errado, ou então os pais dele que fizeram alguma coisa de errado, entende? E é exatamente o que a gente pensa aqui, né? Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente logo fica procurando culpados e responsáveis pela aquela situação desconfortável que a gente está vivendo, por aquela dor. E na maioria das vezes, as pessoas elas fazem o seguinte, ao invés de elas procurarem dentro delas qual é o erro que elas possam ter cometido para aquela dor vir, ao contrário, elas olham para os outros e responsabilizam os outros pelas dores e pelas consequências de que elas estão passando naquele momento. Vamos lá. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha como é interessante que Jesus fala. Olha, ele não pecou, até porque se ele é cego de nascença, como que ele pode ter pecado antes de nascer? Não é? E nem os pais dele, ninguém pecou. Mas Deus permitiu que ele nascesse cego para que a glória de Deus fosse revelada através dele. Entende? E isso é muito importante para a gente entender na nossa vida. Muitas vezes a gente fica preso a tentar entender os motivos que nos levam a estar passando por situações difíceis. Mas ao invés da gente precisar de tentar entender os motivos, sabe o que é melhor a gente fazer? Simplesmente aceitar que aquilo está acontecendo e pensar assim, essa situação difícil está acontecendo para revelar a glória de Deus na minha vida. E aí sabe o que acontece? A dor está vindo para você? Não preocupa se A, B ou C ou você mesmo é responsável por isso. Faz o seguinte, dobra teu joelho e pede para que o nosso Jesus transforme, cure, resolva essa dor para você, que a glória dele vai se manifestar na tua vida. Entende? Esse aqui que é o aprendizado nessa parte para a gente entender. Que Jesus mostra para a gente que muitas vezes não tem motivo. E o único motivo é para que a glória de Deus seja revelada. Para que a gente possa perceber o quanto Deus é maravilhoso, o quanto nosso Jesus pode nos curar de absolutamente tudo, o quanto nosso Jesus pode tornar tudo possível, entende? Para a gente poder levar e dar testemunho desse milagre que Jesus fez na nossa vida, entende? E ele fala no final, né? A gente precisa de fazer essas obras enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então o que ele está dizendo? Olha, a gente tem que fazer isso para que todos vejam, para que a glória de Deus ela seja realmente exposta para todo mundo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então ele fala, a gente precisa de fazer enquanto eu estou aqui. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou trazer a luz para esse mundo e todos verão a glória de Deus através das minhas obras. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos
E os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntaram: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Olha como é interessante. Olha como foi essa cura de Jesus. De novo, ele não estava ali preocupado se alguém era responsável pela cegueira desse homem. Ele só simplesmente pegou e curou. Ele veio, chegou, encontrou com essa pessoa e curou. E olha como ele cura. Ele cospe na terra e faz uma lama com aquela saliva e coloca nos olhos do cego. Por que será que Jesus cuspiu na terra, fez essa lama, botou nos olhos do cego para ele ser curado? Será que realmente Jesus precisava fazer tudo isso para curar aquele cego? Não. Ele é Deus. Ele pode tudo com estalo de dedos. E nem isso. E nem isso, só de pensar ele simplesmente cura. Mas por que ele fez isso? Porque Jesus aqui, com esse rapaz, esse cego, ele não estava só interessado em curar o físico do cego. Ele não estava somente interessado em curar essa limitação dele, mas estava também interessado em curar a cabeça dele, o emocional dele. Sabe por quê? O que acontece? Naquela época, quem era cego era considerado amaldiçoado. Então as pessoas viam os cegos com muito desprezo. E uma forma de demonstrar esse desprezo era cuspindo no chão. Então imagina só, esse cego de nascença, durante a vida inteira dele, ele era um mendigo ainda, ele ali no chão, na rua, e ele ouvia o dia inteiro as pessoas cuspindo do lado dele. Imagina só, o quanto traumático foi isso para ele. O barulho do cuspe e ele vendo ali que as pessoas, ele percebendo que as pessoas menosprezavam ele, que as pessoas desprezavam ele. E o quanto aquilo devia ser doloroso para ele. E o que Jesus maravilhosamente faz? Ele estava cego e Jesus cospe. Só que essa foi a última cuspida que esse cego ouviu antes de passar a enxergar. Ou seja, o que Jesus fez ali com esse cego foi o seguinte: agora, a partir daquele momento onde ele é curado, quando ele ouvir um barulho de cuspe, ele vai lembrar do que Jesus fez na vida dele, do milagre que Jesus fez na vida dele. E ele vai se alegrar quando ele ouvir o barulho de cuspe. Que seja as pessoas passando e menosprezando alguma outra pessoa, ele vai ouvir aquele barulho e ele vai se alegrar. Se Jesus não tivesse feito a cura dessa forma, simplesmente tivesse feito assim, e ele tivesse sido curado da cegueira, o que iria acontecer é que ele enxergaria, mas todas as vezes que ele ouvisse o barulho do cuspe, ele lembraria do quanto as pessoas o desprezavam, o quanto as pessoas consideravam ele inferior, entende? Então o emocional dele ainda ia estar doente. E Jesus, quando ele cospe, ele faz com que aquele barulho de cuspe tenha um novo significado. Ao invés de ter um significado que leve a ele a pensar de que ele não presta, de que ele não vale nada, de que as pessoas desprezam ele, e remeter a todos os traumas dele, agora o barulho de cuspe faz com que ele se lembre do que Jesus fez na vida dele. Olha que maravilhoso. Jesus é perfeito. Jesus é perfeito. Não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Então lhe perguntaram, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui lá, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram, onde ele está?
E o rapaz respondeu: não sei. Olha que maravilhosa a passagem. Aqui, que a gente tenha como aprendizado de que Jesus, ele não está interessado em saber quais são os responsáveis pela tua dor, por aquilo que você está passando. Ele não está preocupado. A tua cura, ela só depende dele. A sua cura só depende dele. Ele não está aqui preocupado de você ficar se escoteando porque você fez algo de errado no passado. Não, ele não está preocupado com isso. Se hoje você tem alguma dor, se hoje você tem alguma doença, se hoje você está passando por alguma dificuldade, é óbvio que você precisa de fazer o movimento que é necessário para você poder melhorar. Vamos supor, se você está doente, é importante você ir no médico, óbvio. Mas o que Jesus está preocupado é só em te curar. Curar o teu físico e o teu emocional, o teu espiritual. E ele vai trazer essa cura, sabe por quê? Porque a tua cura vai revelar a glória dele na tua vida e através do teu testemunho vai mostrar a glória de Deus, a glória do nosso Jesus a muitas e muitas pessoas. Que a gente possa, não importa a dor que a gente esteja passando, dobra o teu joelho e pede que o nosso Senhor Jesus Cristo te cure por completo. Por completo. Ele te perdoa de qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Ele te perdoa. Ele nem quer saber disso. Ele só quer que você dobre o teu joelho e peça a Ele que você seja curado. E Ele vai te curar. Para a glória dEle. Para a glória dEle ser revelada na tua vida. E para que você possa, a partir de então, exaltar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo a todos à tua volta. Que vocês fiquem com Deus. Na presença, com a certeza da presença do nosso Senhor Jesus Cristo a todo tempo nas nossas vidas. E até amanhã, se o nosso Salvador assim permitir.